Salve, rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube. Não deixe de prestigiar o nosso canal, visite, se inscreva, participe do esforço pelo motociclismo no Brasil e no mundo. Bom, ontem a gente falou sobre os momentos grandiosos do Grande Prêmio da Estíria, né? Corrida número 900 do Mundial de Moto Velocidade na categoria principal, vitória estupenda do Miguel Oliveira, mas hoje a gente vai falar dos problemas dessa mesma corrida, né? E os problemas, por incrível que pareça, começam nas principais equipes, né? Honda e Yamaha. Vamos partir da Yamaha. A moto tem problemas de motor e tem tido problemas de freios, o que é surpreendente, porque os freios são iguais para todo mundo, né? Então, vamos falar primeiro do motor, né? A moto mais lenta de reta, 22ª colocada em velocidade máxima, ou seja, a última, foi a Yamaha M1 do Franco Morbidelli, com 309,4 km por hora. Depois, à frente do Morbidelli, temos o Iker Lecuona, novato andando de KTM, mas chegou em 10º, chegou logo atrás do Valentino Rossi, que foi a melhor Yamaha na 9ª colocação. Aí vem, pela ordem, Viñales, Quartararo e Rossi, né? 20º, 19º e 18º, quer dizer, situação bastante difícil, especialmente se você levar em conta o problema do componente do motor da Yamaha, que parece ser um problema de fabricação das válvulas, que segundo eles são fabricadas por outra empresa e tal, mas isso gerou um pedido de troca desse componente das válvulas, mas tem que ter unanimidade dos outros fabricantes, isso muito dificilmente acontecerá, ou aconteceria, porque a Yamaha retirou o seu pedido. Então eles provavelmente diminuíram as rotações do motor para que as válvulas sustentem por mais tempo esses 5 motores que eles têm em funcionamento, e provavelmente o Viñales deve ter perdido o 2º motor num acidente lá, que a moto pegou fogo e tudo mais. Então eles estão limitados no motor, e o acidente do Viñales, que pulou da moto, segundo a telemetria, a 228 km por hora rumo à curva 1, foi um acidente perigosíssimo, mas o engenheiro da Brembo foi contatado, claro, para dar sua versão dos fatos, e segundo ele, essa é a pista mais difícil, a pista de Spielberg, é a pista mais difícil em termos de frenagem, é a mais exigente nos freios, superando a pista de Motegi, que era a principal dificuldade para os freios. Tanto que os pilotos são obrigados a usar o disco de 340 mm e existem 2 tipos de pinças e pastilhas, né? 2 tipos 2019, um menor standard e um maior mais reforçado, com mais poder de refrigeração. E o Viñales, a exemplo do Quartararo no GP da Áustria, escolheu a pastilha e a pinça 2019 menor, a standard. Enquanto o Quartararo, depois que teve problemas na semana anterior, mudou para a pastilha 2020, pinça 2020, mas ainda assim teve problemas de motores. Então é muito estranho, né? Uma outra explicação é que, como as 4 em linha têm mais dificuldades para acompanhar numa pista de alta as que usam motores em V, ou seja, Honda, KTM, Ducati e Aprilia, isso tem forçado ainda mais a temperatura dos freios, que ultrapassa os 1000 graus, e aí não há pinça, não há pastilha que aguente, que parece que foi o que aconteceu com o Viñales, né? Então, outra coisa interessante é que até agora, hoje é terça-feira, não foi divulgada a lista dos motores disponíveis nem do GP da Áustria, nem do GP da Estíria, quer dizer, há 2 corridas não é divulgada a lista oficial de uso dos motores. Pela última informação, que é do GP da República Tcheca, a Yamaha é a que tem mais problemas nesse setor, usando 5 motores, com 3 dos seus 4 pilotos com o motor explodido e, portanto, recolhido sem poder ser utilizado. Então, essa situação da Yamaha me parece ser um problema de equipamento, de motor e de freios, né? Vamos ver aí a projeção disso. Já na Honda, o problema parece ser humano, né? A falta do Marc Marquez, o ser humano mais rápido do planeta na atualidade, vencedor de 6 títulos em 7 temporadas no Mundial de MotoGP, fragilizou demais a equipe, como era esperado, né? O Cal Crutchlow, que seria o substituto natural, o veterano, está com problema na mão, operou o escafoide, também tem tido problemas. O Alex Marques é um novato, não tem experiência,
experiência, e o Stefan Bradl é um piloto de testes. Então, a moto que é a segunda mais rápida, a moto mais rápida é a do Andrea Dovizioso, lá em Spielberg, 320,4 km por hora, mais de 10 km acima da moto do Franco Morbidelli. E a segunda mais rápida é a do Bradl, que é o piloto de teste da Honda. Então não é um problema de motor, não parece ser um problema de equipamento, mas um problema humano, né, de gestão, de falta de pilotos para empurrar uma moto que parece só pilotável pelo Marc Marques, que tá rindo, né? Tá achando graça, né? Assim, os caras estão fazendo tudo para não ganhar esse Mundial, mas o fato é que o Marques está fora da disputa, o campeonato está aberto e a Honda está vivendo grandes dificuldades, né? Seu melhor piloto no campeonato é o Takaki Nakagami, na 6ª colocação, com a moto 2019, numa equipe independente. A Honda, no Mundial de Construtores, é a 5ª, tá à frente apenas da Aprilia, está atrás de todo mundo, e no Mundial de Equipes, a equipe principal, a equipe mais poderosa, mais cheia de recursos, é a 11ª no Mundial de Equipes, é a última no Mundial de Equipes, a equipe Repsol Honda. Quer dizer, o momento da Honda é bastante difícil e de difícil solução, né? Até porque a gente não tem tinha essa previsão do Marc Marques voltar em Misano, mas ela já não se confirma mais. Passando para a KTM, que está num grande momento, ela vai perder as concessões, porque chegaram a 6 pontos, né? Cada vitória dá 3 pontos de vantagem, então ela vai deixar de poder testar indefinidamente e ter mais motores a partir do ano que vem, mas ela ainda pode usar essas concessões esse ano, e eles já testaram em junho em Misano, onde vão ser as próximas 2 corridas, os próximos 2 grandes prêmios. Então a KTM está numa grande fase, está em P3 no Mundial de Construtores, a 6 pontos da líder Yamaha e a 5 pontos da segunda colocada, a Ducati. Então eles estão brigando por um título no Mundial de Construtores. Eu fui pesquisar, a última vez que uma moto não japonesa ou não italiana venceu no Mundial de Construtores foi em 1951. Quer dizer, foi na 3ª temporada do Mundial de Moto Velocidade, que começou em 1949. A primeira vitória foi da AJS, a segunda vitória e a terceira foram da Norton, né, marcas inglesas, e agora a KTM pode sonhar com isso, até porque nessas próximas 2 corridas ela vai continuar sendo forte, né? A gente tem também na Ducati, os pneus são um problema, né? Agora analisando a Ducati, que os pneus são um problema e tal, e o Piero Taramasso da Michelin disse, olha, a gente entrou em 2016 e o nosso pneu era diferente do Bridgestone, que era usado anteriormente, então tivemos 9 vencedores diferentes em 18 corridas, porque os pilotos tiveram que se adaptar a essa nova realidade. E agora, em 2020, 4 anos depois, nós resolvemos mudar o composto de pneus para garantir ainda mais aderência, capacidade de estabilidade na frenagem e reaceleração. Então, o pneu foi modificado, o pneu ficou tão bom que o dianteiro não está aguentando, que era uma característica da Michelin em 2016. E ele disse que não, que tem tido menos quedas por conta disso, e mais que os pilotos têm que se adaptar a essa nova realidade. E que o problema que o Dovizioso reclamou do pneu, não sei o que, foi que ele errou na calibragem, ele considerou a temperatura do domingo anterior, um erro de cálculo do Andrea Dovizioso, e segundo o Piero Taramasso, eles estão querendo ofertar a partir de 2021 menos escolhas, são 3 escolhas de pneus, quase sempre uma rechaçada de plano e as outras 2 são as que mais influenciam no desempenho das motos. Então eles querem fazer menos um pneu, né, médio, macio e duro, vão ser só 2 opções e mais quantidade de pneus. Enquanto os pilotos querem para 2021 que o TL1 e o TL2, os treinos de sexta-feira, não contem para a classificação de Q1 e Q2, apenas o treino de sábado de manhã. Acho muito difícil essa proposta dos pilotos prosperar. Por quê? Porque as televisões não vão querer que o treino de sexta-feira não valha nada, valha só como ajuste, como é o TL4. Então, para o próprio organizador e para o público, a sexta-feira deixaria de ter o atrativo que hoje tem, porque ela pode definir quem vai para o Q1 e o Q2 se chover no sábado de manhã. Então, essa situação está bem difícil, está bem
complicada, né? Passando para a Suzuki, né, que perdeu a corrida, né? A Suzuki, se não tivesse sido o acidente do Viñales, a Suzuki tinha uma vantagem o Joan Mir ia vencer pela primeira vez na carreira, tinha uma vantagem de mais de 2 segundos, quase 2 segundos e meio. A corrida já estava na 19ª volta quando foi interrompida pelo acidente do Viñales, e o Mir foi duplamente prejudicado, porque ele não tinha o pneu desejado, o pneu médio dianteiro, teve que correr com o pneu que estava na moto. Aliás, é outra proposta que partiu da própria Suzuki e com o apoio da Yamaha, é que não seja permitida a troca de pneus no caso de uma relargada em bandeira vermelha, porque aí fica muito fácil. Quem errou e tem pneu ainda de reserva, pode trocar de pneus. Quem não tem mais pneu de reserva, não tem mais pneus. Isso foi outra coisa que o Taramassi falou, ó. Tem um pneu de reserva para todo mundo. Só que eles usam o pneu de reserva porque acham que o TL1 e o TL2 são igualmente importantes, no que eles têm razão. Então é uma confusão imensa, mas a Suzuki foi claramente prejudicada também numa outra situação que o Pol Espargaró espalhou na última curva, foi lá no verde, e a regra diz, a partir de Jerez, que se você sair da pista, for na área de excesso de limite da pista, na última volta, você automaticamente cede uma posição. E por que que isso aconteceu com o Jorge Martin na Moto2, que teve que ceder a vitória para o Marco Bezzecchi numa situação muito menos clara, e na situação do Pol Espargaró a mesma regra não foi aplicada? Não sei, não posso dizer. Acho muito estranha essa conduta. Por que que o Pol Espargaró não foi punido? Aí eu fui dar uma olhada na comissão de disciplina da FIM, né, que avalia essas situações, porque o Loris Capirossi e o Franco Untini são da comissão de segurança da pista. Eles são da comissão de disciplina da Federação Internacional. Então, o Fred Spencer, tricampeão mundial, com 27 vitórias, é um dos componentes fixos, permanentes dessa comissão. O outro, eu falei, pô, quem é esse cara? Bill Campbell. Falei, pô, procurei, pesquisei. Ele foi diretor da AMA, né, da Associação Norte-Americana, agora Moto América, e foi piloto de avião. Eu achei estranho, primeiro, serem 2 norte-americanos fixos, permanentes na comissão. Segundo, ser um tricampeão mundial, que tem grande experiência de pista, então pode opinar com mais propriedade sobre o que aconteceu, se foi de propósito, se não foi, se houve, porque o Pol Espargaró disse que foi espremido pelo Jack Miller, mas a gente não vê isso nas imagens. Mas o Fred tá mais capacitado para ter esse tipo de julgamento, mas o Bill Campbell, com a sua experiência de piloto de avião a jato, não tem esse tipo de situação no avião a jato, né, de estrombar na última volta. Então achei que a comissão poderia ser melhor composta, porque são 3 membros, mas o terceiro membro não é permanente, é de acordo com cada corrida. Nessas corridas na Áustria, foi um piloto que foi campeão alemão de sidecar. Tudo bem, tem uma experiência de pista, mas o Bill Campbell, como piloto de jato e membro da administração da Federação Norte-Americana, ser o segundo componente de maneira fixa nessa comissão, achei bastante estranho, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Temos também, para não deixar de falar, a Aprilia, né? Que teve uma 12ª posição com o Alex Espargaró, que no sábado ele falou assim, ó, pior não pode ficar, porque ele ficou em 20º no Q1, né? Não passou por Q2, e no domingo melhorou um pouco e fez uma 12ª colocação. Disse que a moto tem potencial de chegar entre os top 10, mas o fato é que não chegou, né? Então a Aprilia, pelos recursos que tem, pela falta do seu principal piloto, do seu segundo piloto, mas é um piloto muito experiente, que é o Andrea Iannone, que está sendo substituído pelo Bradley Smith, que é um piloto de testes, a exemplo do Stefan Bradl. No momento não vejo, apesar das declarações do Alex Espargaró, não vejo a Aprilia com possibilidade de melhorar dessa 6ª e última colocação no Mundial de Construtores, e muito menos no Mundial de Pilotos, que tem a KTM na 4ª colocação, ali chegando a diferença do primeiro para o segundo, do Fábio Quartararo, que vai se segurando com atuações sofríveis, para o André Dovizioso, que vem de um 5º lugar, que é aquele cerebral que continua sendo o favorito para chegar ao título pelo retrospecto, é de apenas 3 pontos. E depois vem o Viñales e depois o Brad Binder, que é um novato, a surpresa total dessa temporada 2020, além da grande surpresa lusitana do Miguel Oliveira. Bom, corridas em dia, né? Vamos agora para um momento relax, mandado pelo nosso amigo Raul Gonçalves de Petrópolis,
uma RD 350 a capela. Roda aí, Gabriel! Pô, é engraçado demais, né? O que a criatividade das pessoas em tempos de confinamento é cada vez maior. E falando em criatividade e pessoas, vamos para os top 10 de hoje do quadro Família Mundo Moto. A partir de hoje, a gente vai eleger a melhor foto do dia. E a primeira eleita é a do Maurício Dalmolin e da prima Isabela, na estrada no início de dia, assim com uma luz bonita, lá em Tangará do Sul, Santa Catarina. Parabéns ao Maurício e também à Isabela pelo astral da imagem. E vocês continuem mandando as suas participações, caprichem no cenário, que a partir de agora vai ter eleição para o topo do pódio do Família Mundo Moto, sempre, todos os dias, ok? Então ficamos por aqui, voltamos amanhã com um episódio inédito do canal Fausto Macieira Mundo Moto. Aquele abraço, acelera Brasil!